Boa noite, meu povo, povo do amado Altíssimo. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo com um assunto bem polêmico, eu diria assim. Você que é pregador, principalmente você que é pregador, que geralmente todos que assumem a posição de cristão, eles também assumem a posição de pregador. Geralmente tem essa postura, né? Eu sou o pregador, eu prego. Mas você prega o quê? Eu prego o evangelho. Mas aí eu faço uma pergunta. Mas será que você sabe realmente o que é o evangelho? Será que você sabe o que é o evangelho? Será se aquilo que você está pregando por aí, nas praças, nas igrejas, de casa em casa, mesmo com toda a sua boa vontade, com toda a sua sinceridade, será se aquilo que você está pregando realmente é o evangelho? Será se o evangelho não seria uma outra coisa? Será? A ordem de Cristo aqui é, por exemplo, Mateus 24:14, os apóstolos chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta a ele, né? Ô mestre, qual vai ser o sinal da tua vinda? Tu fala que tu vai vir e tal, mas qual é a evidência para que nós venhamos saber que realmente tu já está mesmo nas portas mesmo? Aí Jesus vai aqui e fala aquela série de acontecimentos que vai haver antes da vinda dele, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado, que vai acontecer isso, vocês vão ser levados ao tribunal e tal e tal. Eles citam uma série de fatos que vai acontecer antes da vinda dele. Mas tem uma coisa que ele fala bem interessante aqui, que ele diz aqui, capítulo 24, versículo 14. Jesus fala assim, ó: mas será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, ele aqui está dizendo o seguinte, olha, tudo isso que eu falei vai acontecer. É necessário que tudo isso aconteça. Então aqui eu vou até dar um alerta a você. Meu irmão, terremoto, guerra, fome, peste, essas coisas, nem adianta você orar para acabar, porque isso vai acontecer. Você vai orar para Deus ter misericórdia do povo. Mas orar para acabar, aí você está querendo desfazer até da palavra de Deus, que ele diz que é necessário que isso aconteça. Então, ore para Deus ter misericórdia do povo. E não para acabar, porque a ordem já foi dada que vai acontecer mesmo. Também? Tá certo? Então, ou seja, tudo isso é necessário acontecer, mas será pregado o evangelho antes que ele venha. O evangelho será pregado a todas as nações. Aí sim, aí ele vem. Mas tem 2000 anos que ele falou isso. 2000 anos. De lá para cá muita coisa aconteceu. Igrejas e mais igrejas se formando. Pastores e mais pastores se formando. Pregadores e teólogos e lá vai. E todos eles dizem que pregam o evangelho. E por que Jesus não voltou ainda? 2000 anos? Pregando o evangelho. As igrejas, essas igrejas grandes, por exemplo, elas estão em todos os países, podemos dizer assim, pregando o evangelho. Mas segundo eles estão pregando o evangelho. E por que Jesus não veio ainda? Olha o tanto de igreja pregando o evangelho que ele diz que prega e Jesus não veio ainda. Então tem alguma coisa errada. Ou eles não estão pregando realmente o evangelho como deveria, ou então a Bíblia está nos enganando. Coisa que não é verdade. A Bíblia não engana ninguém. A palavra de Deus, ela é fiel. Fiel e se cumpre letra por letra. Então, a questão a resolução aqui é que o povo não está pregando o evangelho. Você sabe o que é o evangelho? Por exemplo, nós temos aqui simbolizamos o Calvário. Nós temos aqui a obra que Cristo fez por nós, fora de nós e sem a nossa participação. E a obra que o Espírito Santo faz em nós e com a nossa participação. Qual é a obra que o Espírito Santo faz em nós e com a nossa participação? Arrependimento, conversão,
cura, libertação, transformação. É porque alguns nomes aqui eu abreviei, certo? Para não ocupar muito espaço. Transformação, prosperidade, santificação. Olha aquela santificação que a gente falou lá, era do sangue. Aqui na obra do Espírito Santo já aparece a santificação também. Santificação, comunhão também e dons. Essa é a obra que o Espírito Santo faz em mim e em você, mas se nós dermos o aval, dermos sinal verde para que ele faça. Esse que eu estou à porta e bato, esse é o sinal verde. Se você abrir a porta, então essa obra aqui vai acontecer na sua vida. Está lá em Filipenses. Tá vendo? Estou plenamente certo, irmãos, de que aquele que começou uma boa obra em vós há de completar até o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo. Mas e a obra que Jesus já fez por nós? É essa aqui, ó. Salvação, perdão, reconciliação, justificação, vida eterna. Nós temos duas grandes obras aqui. Todas essas duas obras aqui, elas são importantes. Vai acontecer. Ou em mim e você, mas vai. A questão é, nós temos duas grandes obras aqui. Qual dessas duas obras aqui é o Evangelho? A obra que Cristo já fez por nós ou a obra que o Espírito Santo ainda está fazendo em mim e em você? Porque essa obra aqui está em andamento. Essa obra aqui, ela não está mais em andamento, ela já foi concluída. Está entendendo? Aí agora você, como pregador, se dispõe a pregar o Evangelho, mas quando você chega lá no determinado local, de que obra você vai falar? Vai falar dessa daqui ou dessa daqui? Que obra que você fala? Qual é a mensagem que o seu pastor, que o seu líder ou você mesmo está anunciando, dizendo que é o Evangelho? Não é essa daqui? Quando você vai falar, observe. Você fala de quê? De arrependimento, de conversão, de cura, de libertação. Só que você coloca esse nome aí e você diz que é Deus. Olha, Deus quer lhe curar. Jesus quer lhe transformar. Jesus quer lhe converter o seu coração. Você está falando de conversão, de arrependimento. Ou seja, você está falando da obra do Espírito Santo. E essa obra aqui não é o Evangelho. Essa daqui não é o Evangelho. Essa daqui é fruto do Evangelho. O que é que diz lá em Marcos 16, capítulo 15 em diante? Diz o quê? Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Estes sinais, os sinais que ele se refere lá são esses. Ou seja, os sinais não é Evangelho, não. Os sinais é fruto do Evangelho. Mas você está pregando justamente esse daqui. E não está falando da salvação. Está falando? Não está. Quando você vai pregar o Evangelho, você prega isso aqui, ó. Arrependimento, conversão, cura, libertação. E você acha que está pregando o Evangelho. Você está enganado. Por que você está enganado? Porque aquele que lhe passou as informações também estava enganado. E aí você está pregando algo que não era para pregar. Ou seja, você vai falar da cura achando que está pregando o Evangelho. Você fala da conversão, acha que está pregando o Evangelho, mas não é. E se você está fazendo a coisa errada, Deus não está aprovando o seu trabalho, não. Com certeza não, porque se Ele mandou você pregar foi o Evangelho, você teria que pregar o Evangelho, ou seja, falar de salvação, de perdão, de reconciliação, dando ao povo a certeza desse benefício, para que o Espírito Santo pudesse também trabalhar nele, caso ele assumisse essa posição. E é isso que os pregadores não estão fazendo. Fala dessa obra achando que está falando do Evangelho, achando que é o Evangelho, e não é. Então, não se engane mais. Pregue realmente o Evangelho. Deixe o resultado com Deus. Isso aqui é um resultado que você não sabe em quem vai acontecer, e nem como, e nem quando. Você não sabe quando isso aqui vai acontecer na pessoa. Se preocupe com isso aqui. Pregue que o povo está salvo.
perdoado pelo sacrifício de Cristo, para que ele agora, quando ele der a oportunidade, aí sim essa obra vai acontecer na vida dele. Mas você está trocando as bolas. Você está falando disso, achando que é o evangelho. Ou seja, se Deus mandou você falar uma coisa e você fala outra, você está em desobediência. E na desobediência, o seu trabalho não é aprovado. Não é aprovado, não. Então, fica aqui uma pequena dica. Então, que Deus abençoe a todos nós. E vamos realmente pregar da forma certa. Não vamos confundir uma coisa com a outra. E deixe o seu like, dê o seu comentário. E se inscreva no canal. Com certeza vai ter muito mais coisa por aí para frente. Tá? Que Deus nos abençoe. Amém?